Jesus, amém? Hoje eu quero tratar com a igreja a respeito do sacerdócio da intercessão. Toda vez que nós falamos sobre intercessão, todo mundo imagina sempre e sempre coloca isso como uma parte daquele conteúdo profético que fala sobre guerra espiritual. Mas hoje eu quero trazer a intercessão para um outro ambiente, um ambiente do encontro. A própria palavra intercessão, se você pegar Efésios capítulo 6, você vai ver ali ela se repetindo 6 vezes. E existem, o grego ele tem assim uma maneira muito, como a Bíblia, não sei se vocês sabem disso, vocês sabem, especialmente o Novo Testamento ele é escrito no grego, a linguagem koiné, a linguagem comum, que foi inclusive ensinada e propagada pelo império, pelos macedônios, né? Quando a Grécia ela toma conta, Alexandre faz questão de trazer uma língua única para que a comunicação no seu império fosse muito mais simples, logicamente. E Roma vem logo atrás e aproveita esse momento em que há uma língua comum, koiné, ou grego koiné, que fala com todo mundo, e por isso o Novo Testamento é escrito no grego. E o grego, ele tem uma maneira assim muito simples da gente, eu me lembro que minha mãe falava assim, esse sujeito está falando grego, e a impressão que a gente tinha é que era uma língua difícil, mas é muito simples, muito próximo inclusive ao latim, muito próximo ao nosso português, que é uma língua latina. Então, quando você vai fazer uma interpretação do texto, por exemplo, quando você vai corrigir ou você vai interpretar o texto, você vai ver que você encontra facinho o objeto direto, o objeto indireto, o predicativo do sujeito. É muito simples porque as terminações verbais, elas já denunciam que tipo, para onde a gente está olhando. E esse verbo que fala sobre intercessão, a oração, ela é distribuída em pelo menos 3 palavras gregas, enteux, entuchano e paga, e todas elas significam a mesma coisa, significam um encontro. Então quando você fala de intercessão, você está falando de um encontro, e hoje eu quero trazer a questão da intercessão como uma das maneiras e das formas de orar. Ninguém nasce sabendo orar. Aliás, se há uma coisa que os discípulos pedem para Jesus, em Mateus capítulo 6 e em Lucas capítulo 11, ele diz, Senhor, ensina-nos a orar. Então não adianta que você não aprendeu orando, você não aprendeu sabendo, nasceu sabendo, você vai aprender a orar orando. É assim. E oração é o quê? É uma maneira como você fala com Deus. A questão toda está dentro do nosso coração, está dentro da nossa mente. Quando a gente acha que Deus não está ouvindo a gente, quando você acha que existe uma maneira correta de orar e uma maneira errada de orar. Jesus, ele quando fala sobre oração, ele vai dizer que existe só uma maneira de você chegar a Deus, é orar em nome de Jesus. Agora, tem gente que ora gritando, tem gente que ora clamando, tem gente que ora... Na Bíblia, você vê Elias orando sentado, com a cabeça entre as pernas. Você vê gente orando deitado. Jesus, ele ora na cruz. Então, não existe uma maneira correta de orar. É o teu coração ligado a Deus. Jesus diz, quando você orar, não faça como esses homens que ficam repetindo orações. Ele chama de vãs repetições. E algumas pessoas classificam a reza, que é aquela repetição da oração, como uma vã repetição. Ou seja, quando você falar com Deus, fala como se você estivesse falando com teu pai. E aí entra um problema. É quando dentro de casa o filho não teve contato com o pai, ou não teve um pai, um ambiente assim saudável para conversa com o pai. Então isso já faz um bloqueio. Tem muita gente que pensa que Deus é aquele Deus que está ali jogando duro, fazendo força, tipo, não, você tem que orar mais, você tem que pedir mais, porque senão não vou te dar, você tem que chorar mais, você tem que gritar mais. Gente, Deus ele ouve. Deus ele ouve quem está em silêncio, Deus ouve quem está falando. Deus ouve quem está gritando, quem está clamando, e Deus ouve quem está chorando. Deus ouviu Ana balbuciando palavras. E Deus ouviu Paulo gritando e clamando. Isso vai depender do quê? Do teu coração, das tuas emoções, da maneira como você tem liberdade para falar com Deus, da maneira como você tem sensibilidade. Eu já tive momentos na minha vida, eu lembro de um momento, eu internado com meu filho no Hospital do Câncer. Gente, foi um dos dias mais difíceis da minha vida, um dia assim que eu
experimentei assim a morte muito próxima do meu filho. Eu lembro de ter ajoelhado numa praça. Nessa hora você perde toda a vergonha, você perde aquele desejo que você tem de se preservar, da elegância. Eu só lembrei do Salmo que diz, o Salmo diz: levantei meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Quando, em uma oportunidade, eu recebi um diagnóstico de câncer do Arthur, eu me lembro de ter gritado com Deus. Eu perguntei: onde o Senhor estava, Deus? Aonde que o Senhor estava quando esse veneno entrou no corpo do meu filho? Então, dependendo do estado de ânimo, de espírito, dependendo da sensibilidade, da personalidade, do perfil da pessoa, você vai ver uma pessoa gritando, você vai ver uma pessoa orando baixo, orando em silêncio, orando educadamente, orando, gritando. A questão não é essa, a questão é, existe por trás disso um sacerdócio. Como é que a Bíblia vê o sacerdote? O sacerdote é alguém que pega algo que tem com ele e entrega para Deus, ou pega algo de Deus e entrega para o homem. É por isso que Jesus, ele é chamado em Hebreus 8, Hebreus 9, Hebreus 10, como o nosso sumo sacerdote. É aquele que faz a ligação entre Deus e o ser humano. É isso. Então, o sacerdócio nada mais é do que um serviço que você faz ao pegar as orações, por exemplo. A Bíblia deixa isso muito claro, quando você louva, quando você está cantando aqui, essas canções que nós cantamos, são partes de salmos e da Bíblia. Por exemplo, quando a gente cantou aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, nós estamos fazendo referência a Apocalipse 5, Apocalipse 8 e Apocalipse 1. Quando você fala assim, homens e anjos exaltam o Rei da Glória, ele está trazendo para a gente uma realidade que está no livro de Isaías. Então, às vezes você está cantando e você acha que o autor fez uma música bonitinha para agradar você, mas na verdade essa música está subindo para Deus. É a maneira como o ser humano adora o Senhor, como ele exalta o nome do Senhor. O sacerdócio, então, é quando você pega algo que está aqui na terra e você entrega para Deus. É justamente isso que funciona, é assim que funciona a função sacerdotal. E quando a gente trata da intercessão, Romanos 15:30 diz, ele usa essa oração como uma oração de combate. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Quando você fala de combate, você está trazendo aqui uma noção de guerra, uma noção de teatro de operações. Você está pensando em quê? Num guerreiro, num valente, né? O Salmo 127 diz claramente que nós somos arqueiros. Os filhos, né, são herança do Senhor, são como flechas da mão do arqueiro, na mão de um valente. Então, essa noção de guerra espiritual nos coloca num lugar onde você sabe, e você não pode deixar, não pode ser tolo, não pode ser infantil, não pode ser imaturo, imaginar que a gente não tem um ambiente, não vive assim num campo de batalha. O próprio apóstolo Pedro vai dizer, olha, sede sóbrio, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Só que essa ideia da oração de intercessão, voltada unicamente para a guerra espiritual, ela está errada. Porque ela tem muito mais a nos oferecer, a nos ensinar, a falar com Deus, a se encontrar com Deus, do que somente a questão do confronto espiritual. Então, o sacerdócio da oração, ele é buscado por Deus desde o princípio. Em Ezequiel, capítulo 22, Deus está muito triste. E ele está triste com o quê? Com o comportamento da liderança que está sobre o povo de Israel. Então, a figura sacerdotal, ela tinha se vendido, a figura sacerdotal tinha se corrompido. Os profetas, naquele tempo não havia a Bíblia Sagrada do jeito que a gente tem, foi só depois de Gutenberg e da imprensa que a Bíblia começou a ser distribuída. Hoje você vai em qualquer quarto do hotel lá, que você tem o quê? Eles distribuem o Novo Testamento dos Gideões. Qualquer lugar que você vai tem. Mas naquele tempo não havia isso. Então Deus ele vai falar o seguinte, ó, eu vou aqui sintetizar o texto,
Deus está decepcionado, por quê? Porque os profetas, ele vai dizer aqui, eles conspiram. Os sacerdotes, eles se corrompem, eles transgridem. O sacerdócio, ele tem que ser exemplo. Nós tivemos, semana passada, uma reunião com a nossa líder do Ministério Infantil, irmã Nahalio. Gente, e ela trouxe para a gente precisa reavivar isso, a noção de que as crianças, por exemplo, eles não são o futuro da nossa família. Os nossos filhos não são o futuro da nação. Os nossos filhos, essas crianças que estão lá embaixo, não são o futuro da igreja. Não é nada disso, gente. Elas são a igreja. Elas são nossa família. Elas já são parte e fazem parte da cidadania que a gente vive. Só que nós não percebemos que agora nós estamos o quê? Construindo nessas crianças aquilo que elas já são e aquilo que elas continuarão sendo. E quando o sacerdote, aqui diz, os sacerdotes transgridem a minha lei, ele está falando que esse mau exemplo vai ser nocivo para quem? Para aqueles que estão confiando que o comportamento deles é o comportamento a ser seguido. E por último, ele vai falar que os governantes, os príncipes, o governador, o prefeito, eles são como lobos, ou seja, eles são aqueles que devoram, eles praticam extorsão, eles roubam, eles fazem violência ao necessitado, ao fraco, ao vulnerável. Aí Deus falou o seguinte, ó, se tudo estiver acontecendo, não precisa cair em desespero, não. Em desespero vai acontecer o quê? Se não houver um intercessor. Se não houver alguém para se encontrar comigo. Eu busquei o intercessor na brecha, na fissura, naquilo por onde entra o juízo de Deus, por onde entra o mal, onde entra a resposta espiritual ao pecado. Eu procurei um e não encontrei ninguém. Então aqui ele não está falando de guerra espiritual, ele está falando de misericórdia, ele está tratando a respeito da compaixão de Deus que deve ser derramada e não consegue derramar, por quê? Porque não há um espaço para isso. Então, quando a Bíblia fala sobre buscar intercessores, agora no próximo dia 7, gente, a gente vai ter, e a gente está vivendo um momento mesmo de decisão, onde o país vai ter que decidir quem que vai governar a gente. Que tipo de governo a gente vai. Agora imagine que o governo que vai te governar é um governo que não te interessa, é um presidente, é um governador, é um deputado, é um senador, que vai de encontro àquilo que você crê, que você entende como correto. Você não vai deixar de ser brasileiro, não vai deixar de viver nessa nação. A não ser que seja muito rico, compre lá uma casa em Miami, ou compre uma casa e vá viver em outro país. Porque fora isso, você vai ter que conviver com o quê? Com aquele governo que você é contrário. Porque se o governo, você acha que, não, eu votei nesse, eu gosto desse, o apelo que eu tenho no meu coração é para um governo que siga a linha que eu creio, você vai ficar bem. Agora, quando é contrário é que é difícil. Isso aconteceu aonde? Aconteceu na Babilônia. E aí Deus vai falar o seguinte para o profeta Jeremias. Ele fala o seguinte, busque a prosperidade da cidade, para a qual os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês vai depender da prosperidade da cidade. O que vai acontecer com a gente nos próximos anos, gente? Vai depender de como o Brasil vai alavancar, ou como ele vai descer a ladeira, como ele vai decolar e vai subir, ou como ele vai girar um parafuso e cair. Aí o que eu faço? Eu estou num lugar que eu não quero estar, eu estou numa Babilônia, eu estou num país que eu fui deportado, eu fui levado cativo, me amarraram, colocaram um gancho no meu nariz, me arrastaram para fora de Jerusalém, me arrastaram para fora de Israel, eu fui morar em outro lugar, eu fui capturado. O que eu faço agora? Aí Deus fala o seguinte, ore para que esse lugar que você vive hoje, seja o céu na terra. Porque você não vai sair daí. Então, muito melhor do que reclamar, é o quê? Abençoar. E ele chama então, povo, buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscar de todo o vosso coração, serei encontrado de vós. Então o sacerdócio da intercessão, ele não funciona só quando os dias são bons, quando o ambiente é agradável, quando você está num lugar assim que é saudável às tuas emoções. Ele funciona em todo o tempo, em todo lugar, em todo momento. E ele pode mudar o quê? A situação que você está vivendo. É isso. Esse sacerdócio, ele contém 7 princípios, que nós vamos ver aqui. O primeiro deles é o princípio da proteção. Em Romanos 8,33, a Bíblia diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quando a gente está falando de proteção aqui, nós estamos falando de uma proteção jurídica. Interessante que aqui a palavra é condenação. Por quê? Quem intentará a acusação? Você está onde? O que o apóstolo, onde é que o apóstolo leva a gente? Para dentro de um grande tribunal. Então você fica diante de um juiz que vai te julgar, mas também você fica diante de um promotor que vai te acusar. E não fica pensando que o promotor vem assim com umas fofocas contra você. Ele vai vir com acusações sérias. Mas aí ele fala: quem é que é capaz de nos acusar? Porque temos um intercessor, nós temos um advogado. Aqui o papel de Jesus é um papel de advogado. Então, vamos deixar claro uma questão aqui, gente. Se você tem uma aliança com Jesus, você não vai ser condenado. Isso está claro para todo mundo, gente? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eles passaram da morte para a vida. Ele não está falando de perfeição. Muita gente confunde santidade com perfeição. E são duas coisas absolutamente distintas. Elas são diametralmente opostas. Santidade não tem a ver com perfeição. Porque aqui não tem ninguém perfeito. Ninguém. Nem o pastor, nem os pastores e nem as ovelhas. Nós somos todos o quê? Manchados, nós fomos atingidos. Por que eu sinto ciúme? Por que o ser humano sente inveja? Por que o ser humano compete? Ele tem uma ambição capaz de matar o irmão. Por que existe aí a viúva da Mega Sena? Por que tem gente que agride violentamente, que é estúpido de palavras? Por quê? Porque o pecado, ele faz parte da história do ser humano. Deus cria o ser humano no capítulo 1, no capítulo 4, o irmão está matando irmão. Caim está matando Abel. Então nós somos mergulhados num mundo que produz o quê, gente? Que produz vítimas. Mas por quê? Porque o coração do homem, ele é mau. Ele é desenfreado para buscar o mal. E aqui, o princípio da intercessão é um princípio de proteção legal. Aqui a intercessão está fazendo o quê? Um papel de advogado para que não haja condenação, nem contra mim, nem contra você. Em segundo lugar, existe um princípio de pacificação. Pensa num tempo em que Deus está irritado com o seu povo, Israel. Então Jeremias é um anúncio da desgraça. Está todo mundo falando assim, ó, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Aí tem um profeta dizendo assim, não está bem não. Vocês estão tratando a ferida do meu povo como se fosse grave. Estão dizendo paz, mas não há paz. Deus aqui, gente, ele está assim, pensa um Deus querendo promover misericórdia, mas ele não vai promover. E ele faz lembrança de quem? De Moisés e Samuel. São pessoas que tinham passado lá atrás na história de Israel, que quando Israel tropeçou, quando Israel decepcionou Deus, quando Israel trilhou caminhos de desgraça, Moisés entrou na frente e falou assim, não, peraí, Deus. Quando Deus falou assim, ó, chega, eu estou por aqui. Gente, qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Gênesis 9, você conhece a história. Deus vem com 2 visitantes, é Gênesis 18,
conversa com Abraão, diz que o Abraão vai ser pai de um filho, ele já está com 99 anos, e ele fala assim, ó, o pecado de Sodoma e Gomorra subiu, eu vou acabar, chega. Eu vou dar um basta, porque pecado também, a gente tem que dar basta no pecado. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Qual foi? Tem muita gente que acha que o pecado de Sodoma e Gomorra, daí vem o nome sodomia, era o pecado da imoralidade sexual. Olha para mim, não era não, gente. O pecado de Sodoma e Gomorra era o desejo de ser feliz a qualquer preço. O pecado de Sodoma e Gomorra era a idolatria pelo prazer. O que dá prazer? Cheirar cocaína e beber uísque? Ah, então vamos. O que dá prazer? Cheirar cola? Cheirar coca? Fumar maconha? Fumar haxixe? Fumar pedras de crack? Beber até cair? O que dá prazer? Transar com uma? Transar com duas? Transar com três? Ir para uma orgia? Homem com homem, mulher com mulher? A questão toda de Sodoma e Gomorra é o seguinte: eles estavam em busca do prazer. Não interessa se eu vou ferir. Se você pegar Gênesis capítulo 9, eles queriam ter relações com anjos. Os anjos, eu falei, nós vamos estuprar esses caras aí. Então o problema todo aqui é que Moisés entrou no meio da conversa. Falou assim, peraí Deus, o senhor vai destruir todo mundo? Eu sei que tua paciência esgotou, mas tem justo lá. E se tiverem 50 justos? E 40, e 30, e 20, e 10? Então, Moisés, ele intercede. Em Gênesis 32, ele intercede. Em Gênesis 34, perdão, em Êxodo 32, ele intercede. Ele fala assim, segura a mão aí, Deus, pega leve. Ele não é um cara que bota panos quentes. Ele é um cara que intercede. Ele chega, ele se encontra. Diga, encontro. Então, intercessão, gente, é um encontro entre você e Deus. Esse princípio da pacificação, ele falou assim, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo para esse povo, eu não lhes mostraria a favor. Porque aqui eles passaram de todos os limites, mas existem momentos que a intercessão, como o tempo de Moisés e como o tempo de Samuel, seguram o braço de Deus. Não é que Deus é mau, não fica pensando nisso não. Deus é bom, mas Deus vai dando para as pessoas, para o povo, para o mundo o quê? Uma paciência. Aí está o nome longanimidade. O que é longânimo? É a pessoa que tem aquela paciência, que é assim o elástico, que você segura aqui, ele sai daqui do Bom Retiro, passa no centro cívico, passa pelo centro, vai no AU, vai no Bacaxeri, vai no Portão, vai na Água Verde, e aquele elástico, sabe a pessoa que tem uma paciência? É Deus. É por isso que os dias do Apocalipse, tem muita gente que tem medo. Gente, não é para ter medo não, gente. O Apocalipse é um livro que vai fazer você se encontrar com Deus. Mas Deus está falando assim, vai chegar uma hora que ninguém mais vai suportar. A vida vai ser insuportável. Quando ele fala, haverá guerras e rumores de guerra, a terra gemendo. Ele está falando assim, chega uma hora que Deus tem que começar de novo. É disso que ele está falando. E haverá um tempo de paz, um tempo sem maldição, sem desgraça, sem dor e sem morte. O princípio da pacificação é o segundo princípio do chamado sacerdócio da intercessão. Terceiro, o princípio da infiltração. Então me disse, Daniel 10, não tenha medo, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Em primeiro lugar, visão de anjos não é uma visão acolhedora. Ai, pastor, eu vi um anjo. Não viu. Todo mundo na Bíblia que vê anjo se borra de medo. Vamos começar por aí. Anjo, está pensando que anjo... eu vi um anjinho com asinha, um anjinho barroco. Esquece isso. Esquece o anjinho barroco, aquele anjinho gordinho, sabe? Você sabe que o Aleijadinho fazia? Assim com umas asinhas, bonitinho, com uma auréola. Esquece. Gente, todo mundo que vê anjo na Bíblia, ele vai falar o seguinte, ai de mim. Você lembra quando o profeta vê os anjos, viu um serafim? A Bíblia fala disso, anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, potestades. Gente, é uma hierarquia de anjos.
Quando o profeta vê um serafim, ele fala, ai de mim, eu vou morrer. Eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio do povo de impuros lábios, e meus olhos viram esse mundo espiritual. Já era para mim, deu para mim, Deus vai me passar o cerol. Gente, eu vou para a fita, é isso que ele está falando. E aqui o anjo fala assim, ó, calma, ele está orando 21 dias, estou pegando um contexto aqui de Daniel 10, fala, calma, calma, porque desde o primeiro dia em que você aplicou teu coração para compreender, para se humilhar, são ouvidas as tuas palavras. Então eu quero que você entenda uma coisa, você pode ter se convertido hoje, ontem, você não precisa nem ter sido batizado. Cornélio, o centurião de Cesareia de Filipe, Cesareia Marítimo, nunca havia, ele nem sabia quem era Jesus, mas Deus falava assim, as tuas esmolas subiram até o céu. Olha que coisa, gente, a gente crente trata a esmola como se fosse algo insuficiente, para Deus não, gente. Deus olha para as 2 moedas daquela mulher e fala assim, ó, essa mulher deu mais do que todo mundo, porque ela deu tudo. Ele olha para as esmolas do centurião e fala para Pedro, Pedro, larga tudo em Jope e vai lá pregar minha palavra para o centurião Cornélio em Cesareia de Marítimo. E aqui ele está falando o seguinte, que a oração de Daniel, ela vai infiltrar, ela vai chegar no trono de Deus. Então se eu achar que a minha oração não está chegando, você perdeu o terceiro princípio do sacerdote da intercessão. Qual é? É a chegada no mundo espiritual e a resposta. Agora, qual é o problema do ser humano que vive hoje? Nós vivemos num século que tudo é rápido. Você liga lá, essas lojas, eBay, Mercado Livre. Lembra que você comprava, o cara falou assim, ó, é 7 dias, acabou, gente. Você entrega, tem uma entrega full, entrega no mesmo dia, ó, se você comprar até 3 da tarde, chega amanhã na tua casa. Hoje o povo não quer mais esperar. Você liga para o iFood, bota ali, período de entrega, 45 minutos, 50 minutos, passou 50 minutos, em 1 minuto você liga, aí, o que está vendo? Porque a gente vive num mundo rápido demais. O 5G, que está chegando, chegou em Curitiba, vai fazer com que a comunicação seja muito veloz. Então, antigamente, você ligava para a casa de alguém, tempo de telefone com fio, e não atendia. No máximo que você fazia era deixar o recado na secretária eletrônica. Mas hoje não. Você manda o zap, e se o pastor não lê o teu zap, você fala assim, ó, aberto pela última vez há 1 hora, e o pastor não leu minha mensagem. Então nós vivemos algo chamado tirania do urgente. É tudo para hoje, é tudo para amanhã. O chefe quer que você cumpra a meta, você tem que fazer, você tem que se desdobrar. A gente quase não tem mais tempo para quê? Para falar com Deus. Por quê? Porque tudo é rápido demais. Então você ora hoje e você quer resposta. E aí, Deus? Que Deus é esse que demora? Bora, Deus. Teu nome não é já? Você sabe que o Salmo, é verdade, o Salmo diz, o nome do Senhor é já, é agora. Por quê? A gente vai lendo as páginas, especialmente do Evangelho de Marcos, então Jesus, tocando na mulher que estava encurvada, imediatamente, diga imediatamente, ela foi curada. Aí você fala, tá aí, é isso que eu preciso tomar um Doril. Deus me dá o Doril. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Só que a gente esquece que as desgraças das nossas vidas, nós construímos e demoramos tempo. Então o sujeito está construindo a vida dele. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, ele fala assim, deu errado, deu ruim, Deus agora vem aqui e resolve. Só que Deus, ele trabalha com processos. Até os milagres do imediatamente são processos. Então existe um princípio de quê? De infiltração no mundo espiritual. Número 4, o princípio de enfrentamento. Esse é o princípio que todo mundo pensa quando a gente fala de quê? Vamos para a intercessão, nós vamos para onde? Para a guerra. Nós temos um time de intercessores aqui. Então eu estava conversando com um casal querido da nossa igreja,
agora, um pouquinho antes do culto, e estava a turma da intercessão botando para quebrar Deus. Amarra a boca do diabo, não deixa ele falar, aprisiona os espíritos imundos, cancela a operação do mal, destrona Satanás, tira ele dessas trincheiras da vida do povo. Eles estavam o quê? Eles estavam na guerra espiritual. Para quê? Para que você viesse para o culto. Por quê? Porque na hora que você sai de casa é a hora da confusão. Você fala assim, ó, vou orar. Aí sabe quem chega na tua casa? Tua sogra. Gente. Você fala assim, hoje à noite eu vou no culto. Aí na hora que você está chegando, chega aquele amigo, ó, vem assistir o jogo do Flamengo com o Vélez na tua casa. É semifinal da Libertadores. É do Flamengo não, que aqui é Atlético, Coritiba, e o nosso nobre Paranito, que eu acho que foi pra fita esse, né? Esse eu acho que não levanta. Esse só com intercessão forte. Esse só com oração. O Paraná só com intercessão forte. Vai precisar do milagre ali. Mas tem milagre. Milagre tem preço mesmo. E aí você fala assim, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar um pouco, eu vou fazer um devocional. Gente, sempre vai ter um problema, vai ter assim alguma coisa que vão te oferecer, um sabor especial, uma tentação melhor, algo mais gostoso de você fazer. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei, eu intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. O movimento dentro do mundo espiritual, às vezes afeta o mundo natural, sim, pastor, fui orar, fiquei cansado, fiquei com dor de cabeça, eu me senti mal, senti ânsia de vômito. Gente, é normal acontecer isso? É normal, acontece. Agora aqui, Jesus está se colocando numa posição que ele fala assim, ó, Pedro, ele tinha negado Jesus 3 vezes aqui. Simão, você sabe que é Simão Pedro, você sabe disso, né, gente? Então Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Teve um outro sujeito que traiu Jesus, quem foi? Judas. Ele se sentiu tão culpado, que essa culpa virou suicídio. Ele foi lá e tirou a vida dele, se matou. Judas se matou. Aí Jesus vai socorrer Pedro na praia, você conhece a história, ele vai perguntar, Pedro, tu me amas? Ele vai perguntar 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Cuida dos meus cordeirinhos. Ele fala assim, olha, presta atenção, eu intercedi por você. Satanás pediu a Deus para te cirandar como um trigo. Sabe como é que é cirandar o trigo? Você não sobra nada. Tira a casca, tira o caldo, tira tudo. Fica só o trigo. Então, quer dizer, ele vai sacudir a tua vida, ele vai te dar um chacoalho. Mas eu intercedi por ti, por quê? Para que a tua fé permaneça firme. Então, esse é o 4º princípio do enfrentamento. O 5º princípio é o princípio da misericórdia. Agora deixa-me, para que meu furor se acenda contra ele, eu consuma e farei de ti uma grande nação. O que está acontecendo aqui em Êxodo 32? Deus havia dado para Moisés o quê? As tábuas da lei. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhum ídolo, guarda o dia do Senhor, não levante o nome do Senhor teu Deus em vão, não mate, não roube, não adultere, não levante falso testemunho e não cobice aquilo que não é teu. Aí Moisés está todo feliz que recebeu as placas de Deus, porque os mandamentos, eles não são palavras de proibição. Como quem diz, é o seguinte, quem come da... Deus está falando, hein, pessoal? Quem come da minha farinha tem que rezar do meu texto. Não é isso, não. Deus está dando um caminho para quê? Para você ser feliz. Quando ele fala para você, não mate, não é que ele está protegendo o fraquinho, ele está protegendo você de ser um assassino. Porque a vida de um assassino não é fácil, não. Pode perguntar para Davi, que matou o marido da vizinha. Pode perguntar para Caim, que matou Abel. Pode perguntar para Saul, que matou os gibeonitas. Pergunta para esse povo. Tanto que quando Pedro, estou passando aqui do Antigo para o Novo Testamento, quando Pedro, ele puxa a espada e dá na cabeça de Malco, quando Jesus vai ser preso no Getsemane, Jesus fala assim, para com isso, Pedro. Aquele que vive pela espada morrerá. Então, quando Deus diz não mate, ele está falando, ele está protegendo a gente de uma vida desgraçada que tem um assassino. Ele não está assim, querendo que você siga um mandamento tipo para provar. Não é isso. É pela minha felicidade, pela tua felicidade. Quando ele diz para mim, você honra teu pai e tua mãe, ele está falando para que tudo te vá bem e teus dias sejam longos sobre a face da terra. Então a honra, o pai e a mãe são figuras de quem?
da autoridade de Deus. Ele dá para o pai e para a mãe para cuidar de gente. Entenderam isso? Então, o princípio da misericórdia, ele acontece quando Moisés desce com os mandamentos, ele chega e pega o povo numa orgia brava. Lê Êxodo 32 com atenção, porque você vai ver o que eles estão fazendo. Está pensando que eles estavam o quê? Pulando fogueira e soltando fogo de artifício? Estavam não, gente. Ali, gente, pensa, eles se desviaram. Foram 40 dias que Moisés não apareceu. Imagina um pastor não aparecendo na igreja 40 dias. Foi isso. E não tinha ninguém. E o pastor que ficou ali, Arão, foi imprensado, fez um bezerro de ouro. E Deus falou assim, ó, Moisés, é o seguinte, para mim, basta. Sai da minha frente, porque eu vou destruir esse povo, eu vou fazer de ti uma grande nação. Aí Moisés está na frente e falou, negativo. Olha o intercessor. Que história é essa? O que vão pensar do Senhor, Deus? Que o Senhor tirou o povo lá do Egito para matar aqui no deserto? E como é que fica a sua reputação? Então Moisés, ele muito inteligente. É que nem a mãe que ora pelo filho perdido, é que nem o pai, o pai de família que ora pela família e diz, Deus, calma, meu filho está lá metido com tráfico, meu filho está lá na biqueira, meu filho está lá envolvido com assalto à mão armada, mas tem misericórdia, não deixa ninguém levar a vida dele. Ele vai se tornar um grande pregador, ele vai se tornar um homem de Deus, um profeta de Deus, um homem de bem, uma pessoa boa. A intercessão, ela participa de um convencimento. Você entra na frente para falar, Deus, espera aí, tem uma alternativa. Vocês estão entendendo? Moisés aqui, ele exerce o princípio da misericórdia. Número 5, princípio da recompensa pessoal. Pastor, eu sou intercessor da igreja. O que eu ganho com isso? Tudo. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes tinha. A intercessão, ela colhe todo o bem que ela planta. Então não fique pensando assim, existe, logicamente, vocações. Ontem eu estava fazendo uma live, um irmão entrou no meio da live e falou assim, pastor, eu tive um sonho, havia um óleo que caía sobre minha cabeça, e eu orava, eu falava com Deus. Claramente, os sonhos não são difíceis de interpretarem não, tá bom, gente? São muito simples. Eu preguei aqui, logo que eu cheguei em 2018, uma mensagem sobre como interpretar sonhos. Eu falei para a pessoa, isso é claro, o que é o óleo na Bíblia, gente? É uma unção, é uma capacitação que vem para você desempenhar uma determinada tarefa. Então tem gente que tem dom de administrar, tem gente que tem um dom da adoração, tem gente que tem um dom de ministrar a palavra, tem gente que tem um dom profético, e tem gente que tem um dom da intercessão. Ele morre se ficar sem intercessão. E aí ele falou, eu falei, meu irmão, você estava falando com Deus, intercessão. Deus está dizendo que tem uma vocação para você, um chamado para você. É só isso. E aqui, Jó, ele está sendo, gente, os amigos de Jó, gente, quem tem amigos como Jó não precisa de inimigos não, gente. Eles botaram sobre Jó todo o peso do sofrimento. Gente, o sujeito perde tudo, perde o investimento. Vieram os sabeus, levaram as ovelhas. As ovelhas foi o fogo do céu que queimou. Vieram os caldeus, levaram os camelos. Vieram os sabeus, levaram não sei o que. Veio um vento, matou os 10 filhos. Gente, ele perdeu 10 filhos. Você sabe a dor de um pai que perde um filho? Ele perdeu 10. Pensa num homem íntegro. A mulher dele falou, você está maluco? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Como é que você guarda a tua integridade? Ele fala, Deus deu, Deus tirou, bendito o nome do Senhor. Deus me deu as coisas boas, eu não receberei também as coisas ruins? Pensa num homem. Esse homem, Jó, ele recebe a visita de 3 amigos. E depois vem um quarto. Gente, eles começam a o mal aconteceu com você porque você parou de orar, porque você desviou da igreja, porque você parou de ler a Bíblia. Gente, não era nada disso. Ele vai sofrer aqui, por quê? Porque aqui houve uma espécie de uma aposta. É por causa disso. Só que Deus recompensa ele quando ele retribui as palavras duras dos seus amigos com oração. Então a intercessão, ela colhe o quê? Uma recompensa pessoal. E por último, o princípio da liberdade. O Senhor disse, eu vi muito bem a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi seu clamor contra os opressores e conheço os seus sofrimentos. Ele ouviu. Não fica pensando assim, Deus não está vendo. Deus está vendo. E tem mais, hein? Deus não vai deixar barato, não.
ele continua, por isso, desci para libertá-lo do poder dos egípcios, para fazê-lo subir dessa terra para uma terra fértil e espaçosa, terra onde corre leite e mel. Então, a intercessão chama atenção para as injustiças e convida o Senhor para reagir. Você está pensando que Deus não reage? Reage, gente. Me lembro, gente, eu não falo isso com alegria, não. Mas eu lembro do início da minha jornada de fé, eu comecei a pregar, e comecei a pregar dentro de um ambiente que não queriam que eu pregasse, não. Mas eu pregava. Eu não era mal educado, eu não era um entrão, eu não era estúpido, mas eu tinha lá minha célula, o culto que meu pastor me autorizava a fazer, dentro do meu ambiente de trabalho, e tinha um sujeito que ia lá, pensa num cara ruim, mas ele era um fingido, e todo mundo falava, pastor, ele só está fingindo, ele fala mal assim, ele tenta te destruir assim, ele fala com o teu chefe assim, assado. Esse sujeito, gente, um dia, ele veio, pediu para eu orar por ele, eu orei por ele, esse moço foi assassinado. Pensa assim, um homem que Deus falou assim, ó, é como se ele tivesse livrado para que a palavra dele crescesse. Você lembra do procônsul, Marcos Paulo? Paulo está pregando dentro daquela corte, aí o procônsul está lá, e tem um sujeito lá, que está contra Paulo, está contra. Paulo falava uma coisa, ele falava, mas isso é mentira. Gente, vida com Deus não é religião, não. Vou dar um conselho a respeito da tua religião, joga ela fora. Vida com Deus é intimidade. E Paulo é íntimo de Deus. Gente, ele levanta a mão contra o homem, aquele homem fica cego. Então a gente vai ver o que? Alguns sinais de Deus respondendo àquilo que a gente faz. O princípio da liberdade é um princípio em que Deus está ouvindo o clamor e que Deus está reagindo. Ah, pastor, que notícia boa então. Eu vou pedir a morte dos meus adversários. Deixa eu reinterpretar a Bíblia para você. A Bíblia vai dizer, no capítulo 20, não matarás. Capítulo 20, verso 13. É isso? Êxodo 20, 13, não matarás. Jesus pega essa mesma palavra, ele reconstrói uma identidade de misericórdia para Israel. Ele vai dizer, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que se encolerizar contra seu irmão, e disser para ele, raca ou tolo, será réu do fogo do inferno. Amai os vossos inimigos. Abençoai os que vos amaldiçoam. Orem pelos que vos perseguem. Porque o que vai acontecer? Aí sim você vai ser filho de Deus. Aí sim você vai receber uma identidade. Ele vai repetir. Ouviste que foi dito? Ele pega Êxodo 21. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então a retribuição pela dor que nós recebemos é o quê? É uma resposta. Eu gosto muito de uma piada, gente. Como é que você responde à agressão? Isso me faz me lembrar de uma piada velha, mas que eu gosto demais dela. Camarada, num dia bem quente, não igual esse aqui, ele vai numa loja, o dia está muito quente, muito abafado, aí ele vai comprar um leque. Sabe o que é leque? Leque, ele vai comprar um leque. Aí ele chega na loja e pergunta, quanto custa o leque? Tem um leque de R$30 e tem um leque de R$3. Então me dá esse leque de R$3. Aí ele vai e compra o leque de R$3 e começa a abanar, e 10 minutos depois ele volta. O leque que você me vendeu quebrou. Ele fala, mas qual foi o leque que você comprou? O de R$30 ou o de R$3? O de R$3. Como é que você fez? Não, eu fiz assim. Falei, não, leque de R$3, você segura e faz assim. O que Jesus está dizendo para a gente? Que a gente devolve, se alguém ferir a face, você devolve o mal com o bem. Você oferece a cara para bater. É isso que ele está dizendo. A intercessão, ela promove um princípio de liberdade, por quê? Porque Deus ouve aquilo que você está clamando e vai trazer uma resposta. Quando a gente fala sobre intercessão, gente, ela tem algumas características que eu vou passar rápido aqui para você. Essa palavra paga, entoxano, entous, isso é grego, você não precisa saber disso não. Significa encontro. Então aqui temos um exemplo de alguém que chega bem próximo ao rei. Em Mateus capítulo 17, um pai se aproxima de Jesus para falar, ó, meu filho está sofrendo. Reunindo-se com o rei. Você sabe que Deus tem essa figura de rei. Deus não é o presidente, não é um lugar da democracia, é o lugar onde Deus
ele reina, é por isso que ele é Senhor. Aqui em Josué 15, a filha de Caleb, ela vai pedir o quê? Me dá uma bênção. A minha terra não tem fonte. Imagina você numa terra que você quer plantar e aquela força econômica daquele tempo, o que era, gente? Não tinha loja da TIM para te vender celular, você não tinha shopping, não tinha balada, não é isso, gente? Acabava a luz, todo mundo ia para casa. Ele tinha o quê? Tinha que plantar e tinha que colher, tinha que ter gado, tinha que ter a sua pecuária, a sua agropecuária. Ela vai pedir o quê? Me dá fonte d'água. Aí ela se reúne com o rei para quê? Para receber. E aí o rei dá para ela as fontes superiores e as fontes inferiores. Clamar ao rei que concede perdão. 1 Reis, capítulo 1, verso 50, é a história de um irmão de Salomão, chamado Adonias. Ele queria dar um golpe. Hoje se fala muito de golpe. Vamos dar golpe. É o golpe. Fizeram golpe. E me derrubaram porque foi golpe. Naquele tempo também acontecia isso. Não tem nada novo debaixo do sol. Só que aí o rei fica sabendo, e ele sabe o quê? Quem tenta se levantar contra o rei, o chamado crime de sedição, o crime de revolta, morria como? Gente, morria ao fio da espada. Aí, que Adonias, depois que foi descoberto, o que ele faz? Ele gruda nas pontas do altar e ele pede misericórdia, ele encontra misericórdia, ele encontra perdão. Pede ao rei perdão. E por fim, importunar o rei com clamores. O que a palavra importunação te lembra? Uma chateação. Pensa um sujeito inoportuno. Pensa alguém que não tem uma palavra de sabedoria, não tem uma palavra temperada com amor. Ele é A importunação é alguém que não larga do meu pé. Sai daqui, cão. E aqui a rainha Esther, que mora dentro do palácio com o rei, ela é esposa do rei. Você tem que entender aquele ambiente cultural da época. Ela não podia falar com o rei, só quando o rei chamava ela. Era a cultura daquele tempo, gente. O cristianismo é que abriu a porta para a mulher ser quem ela é. Na verdade, o cristianismo, já que se gosta de usar, foi que empoderou as mulheres. Naquele tempo não tinha isso não. Você vai na Jordânia, você vai no Egito, você vai no Japão, você vai em alguns países, especialmente do Oriente, você vai ver como é que a mulher é tratada. O cristianismo é que trouxe a mulher para um pé de igualdade. Far-lhe-ei uma ajudadora na mesma estatura. Ela é idônea. Ela não é menor do que o homem, não. Essa posição de submissão é uma posição demoníaca, satânica, diabólica. Essa submissão que é, manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso não é bíblico não, gente. Isso são papéis e funções diferentes. A rainha Esther vai se aproximar do rei e ela vai falar assim: nada deveria importunar o rei, mas eu vou ser morta. Há um decreto que o próprio rei assinou, a mando de seria um braço direito ali, um secretário, um ministro, que está me desfavorecendo. Eu vou morrer, o meu povo judeu vai morrer. Então, quer dizer, ela entra para interceder por ela, mas ela salva todo o povo de Israel. Gente, o que é intercessão? O que é o sacerdote? Como é que eu faço isso, pastor? Faça isso com simplicidade. Você não precisa ser um teólogo para orar. Você não precisa ser um profissional da fé. Tem gente que não tem intimidade nenhuma com Deus. É um profissional. Para fazer oração, tem que ler no caderninho de orações. Pega isso aí e joga fora. Queima isso, gente. O que você precisa é saber que a vida com Deus é só um relacionamento. Deus não fica zangado porque você está feliz. Deus não fica triste porque você desobedeceu. Para com isso. A tristeza, sei que eu posso chamar de tristeza de Deus, é porque quando você desobedece, você cava para você mesmo sepulturas. Você destrói sua própria vida. Você destrói seus relacionamentos. Ou você acha que felicidade é fruto do acaso. Não, peraí, Deus, vem cá o anjo. Bota a mão no olho de Deus, espera aí, que Deus vai dizer quem vai ser feliz. Unidunite, sala, esse aqui vai ser feliz. Não, aquele ali vai ser um desgraçado, aquele ali vai ser um miserável, vai morar debaixo da ponte. Esse aqui não, esse aqui vai morar no castelo. Você acha que é assim, gente? Não, gente. Existem caminhos, existem direções, Deus, ele dá uma receita de felicidade. No Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, que não se detém na roda dos escarnecedores, que não se assenta. Então, existe sim uma felicidade que é encontrada onde?
dentro do princípio de Deus. Quando você ora, querido, você está falando com Deus a respeito de coisas que você construiu errado e você quer reconstruir. Quando você intercede, você está pedindo a Deus, você está tendo uma reunião com Deus, você está pedindo a Deus, você está tendo um encontro com Deus e principalmente, você vai ter resposta do céu, amém? Vamos ficar em pé e vamos encerrar aqui, em nome de Jesus. Eu quero reforçar então, quarta-feira que vem, 7 de setembro, estaremos aqui juntos, orando, e vamos começar as 4 semanas de libertação. Quero muito que você esteja aqui, nós vamos avisar toda a igreja, vai ser um encontro sobrenatural, amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero fazer aqui um apelo para você, que não consegue falar com Deus. Tem gente que se eu chegar e falar assim, ó, você agora vai orar, eu vou apontar aqui agora, espera aí, o irmão nem abre o olho mais, porque vai que eu olho assim para ele e falo assim, você vai orar? Ai pastor, eu não, pelo amor de Deus, não me chama para orar não. Ai pastor, que vergonha. A oração, ela não é vergonhosa, a oração é uma conversa entre você e teu pai. Agora pensa num paizão, pensa num paizão bom, pensa num pai assim que quer perdoar, que quer recomeçar, que quer dar para você o melhor. É isso, esse é teu pai. O pai que está no céu, ele quer dar boas coisas para a gente. Não tenha medo de orar, não tenha medo de interceder, não tenha medo de ser verdadeiro. Tem gente que fala assim, eu nem vou pedir para Deus, porque Deus vai dizer não. Peça, pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta se abrirá. Pede. Eu não estou falando de coisas espirituais apenas, peça para a sua vida, querido. Você tem um sonho? Pede. O que você quer? Você acha que tem alguma coisa difícil para Deus? Difícil é para mim. Se você me pedir, eu vou falar assim, não dá não, meu irmão. Agora, se você falar com Deus, a intercessão vai atingir todas as pessoas que se amam. A intercessão vai atingir aqueles que te perseguem, para que voltem o coração deles, para serem misericordiosos com você. Se você orar para alcançar as pessoas, ela vai chegar lá. Existe um princípio da infiltração, Deus não vai deixar de trazer resposta, amém? Feche teus olhos. Eu quero fazer um desafio para você aqui. Você não vai precisar vir aqui à frente, não é isso não. Se você tem algo assim para dizer assim, Deus, eu quero provar essa palavra. O pastor aqui leu 3 dúzias de versículos da Bíblia. Eu quero provar, eu quero experimentar, não tem problema não. Deus vai te ouvir. Se você quer qualquer coisa, um milagre dentro de casa, dentro do trabalho, na rua, na escola, no banco, um milagre dentro de um tribunal, uma causa impossível, uma situação de enfermidade, querido, faz assim, bota ela assim na tua mão, assim, para botar. Coloca esse problema aqui, ó, na tua mão, assim, e levanta assim para entregar para Deus. Só isso, só vai fazer isso. Eu vou orar por você. Não interessa o tamanho do problema. Deus, ele não está preso, não é nada difícil para o Senhor, não tem nada impossível para o Senhor. Pai querido, o Senhor sempre ouve a minha voz, sempre. E nós, essa noite, intercedemos, nós entramos, cada um com a sua fé, nós entramos diante do Rei, diante do trono, nós entramos e passamos pelos corredores do céu, para entregar nas tuas mãos, Senhor Deus, o nosso impossível, nossas orações. Existem situações que nós experimentamos na nossa vida, que só o Senhor pode reagir. Perseguições, liberdade, só o Senhor pode dar, Pai. Existem milagres que só o Senhor pode conceder. E nós agora entregamos ao Senhor. Essas mãos, elas têm fechadas um sonho. Essas mãos, elas estão te entregando agora, Pai. Pai, para que eles entendam que o Senhor é Deus. Para que eles entendam que há Deus no meio do seu povo. Pai, recebe agora, abre tua mão e entrega para Deus agora. Recebe agora o clamor, o pedido de milagre, a intervenção, a reação do Senhor. Pai, nós nos encontramos com o Senhor essa noite, nós aprendemos a continuar com esses encontros.
e te entregamos e pedimos, Senhor, traz a tua resposta em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode dizer amém comigo, gente? Amém. Você entregou para Deus? Preste atenção, hein? Vai acontecer, e vai acontecer de um jeito que você fala assim, mas eu esperava que fosse de outro jeito. Eu esperava que Deus me desse de outra maneira. Ele vai te entregar do jeito dele, hein? Você não vai esquecer, não. Quando você receber, você vai falar assim, não, naquele dia no culto, eu entreguei ao Senhor e aconteceu. Você vai dizer, glória a Deus. Você vai agradecer ao teu Pai que está no céu. Amém? Você que nos visita hoje, obrigado, pastor Fabiano, está sempre aqui. Um amado pastor Fabiano, só um exemplo, gente. Obrigado aos pastores, obrigado a você que nos visita. Se você ainda não tem igreja para congregar, você encontrou uma igreja para ficar debaixo da cobertura espiritual. Você vai buscar o pastor Paulinho, está ali em frente ao banner da família. Vai dizer, eu quero que meu nome entre na próxima. Se eu não me engano, daqui a 2 semanas, a minha cabeça está falhando, tá bom? Mas daqui a 2 semanas nós vamos ter uma assembleia para recepção de novos membros. Pastor Paulo vai confirmar isso, pastor Paulo. 25, então vai ser dia 25 de setembro. Então não é agora. Mas daqui a 3 semanas. Se você quer ser batizado, pastor, quero passar pela experiência do batismo, procura o pastor Paulo. Agora, se você vem de outra igreja, leva um abraço para o teu pastor. Diga assim, Bom Retiro mandou um grande abraço para vocês. Amém? Levante sua mão. Pai, nós nos despedimos aqui uns dos outros, mas nos recusamos a nos despedir do Senhor. Nós vamos com o Senhor. Então leva esse teu povo em paz, na bênção do Senhor, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre toda a igreja aqui, a igreja que está conosco online, espalhada sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, gente. Dá um tchau para o pastor. Deus abençoe, boa noite. Fica com Deus, gente.